Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui outra vez no canal Rascunho DVD para nessa oportunidade comentarmos, cooperarmos no comentário da revista dos jovens, classe dos jovens. Estamos estudando um assunto muito pertinente, que é o livro de Provérbios, e nesta oportunidade estaremos estudando aí a lição de número 7, lição muito interessante, muito palpitante. Na lição passada falamos sobre a sabedoria, né? E nessa lição agora estaremos comentando sobre os problemas da insensatez, que é o oposto do sábio, né? Obviamente. E nós temos uma tarefa interessante, que é de manter-nos sábios, né? Porque o insensato traz bastante problema. E a lição de número 7 tem como título, na verdade nós temos, o nosso tema geral é alcance o seu futuro feliz, né? Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Portanto, é esse o tema geral da nossa lição. Está aqui a nossa revista, né, que estamos aprendendo esse trimestre, e estamos aprendendo com o provérbio, né? De grande valia para nós, com certeza, um livro bastante curioso, interessante, que nos leva aí a um aprendizado bastante robusto, né? Não vou fazer redundância aqui, mas robusto, né? E onde aprenderemos sim coisas do nosso dia a dia, do nosso viver, da nossa vida com Cristo e assim sucessivamente, né? Então, nesta oportunidade, lição de número 7, estaremos estudando no próximo dia 17, nesse domingo, né? Está chegando, a proteção contra a insensatez. Proteção contra a insensatez. O que vamos saber aqui? Vamos mostrar os significados das duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez e conscientizar das consequências da loucura, né? Então, qual a diferença entre a insensatez e a sabedoria? É sobre isso que vamos estudar. Se você está passando aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, pode se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, né, por esse canal, tá certo? Onde toda semana postamos aqui 2 vídeos, um dos jovens, da classe dos jovens, outro da classe dos adultos, né? Aceita-se comentários, sugestões. Você está, o canal é um canal nosso, o canal do povo de Deus, o canal de quem gosta de Bíblia, não é? E nesta oportunidade nós vamos estar estudando a lição número 7, como eu já disse. Ela está dividida em tópico. A leitura bíblica proposta aqui, o texto bíblico está em Provérbios capítulo 9, no seu versículo número versículo 1 até o versículo 6 e o versículo 13 a 18, não é? O texto é muito curioso, interessante, né? Já vamos falar sobre ele. Então, nós temos aqui o tópico de número 1, duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura, não é? No tópico de número 2, nós temos a sabedoria como antídoto contra a insensatez, e no tópico de número deixa eu ver aqui, 3, nós temos a loucura como o comportamento desvariado. Loucura como comportamento desvariado. Vamos lá, mas o que seria insensatez, né? Insensatez é um tema que é muito citado na Bíblia. Nós vamos encontrar em Provérbios, vamos encontrar em Eclesiastes, vamos encontrar em Romanos, e nós temos alguns fatores interessantes que possamos tirar de proveito e aprender muito, né? Entendeu? Insensatez é o quê? É a falta de sabedoria, é um juízo ou discernimento e estupidez
e tolice. Isso é insensatez, é a definição da palavra, né? Quais as características da insensatez? Segundo Provérbios 14, versículo 1, a insensatez é fruto a ignorância é fruto da insensatez, do insensato. O insensato é orgulhoso, conforme Provérbios 21, versículo 24. O insensato ou a insensatez, ela produz egoísmo, ele é egoísta. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. O insensato, ele é desobediente, a insensatez produz desobediência, que é a falta de sabedoria, obviamente, não é? E nós vamos ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 32. A insensatez, ela produz falta de controle, de autocontrole. Provérbios 25, versículo número 28. Só dando um apanhado aqui para entendermos essa questão da insensatez, tá? Quais as consequências da insensatez? Destruição, vergonha, pobreza, dor e separação de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 14, Provérbios 13, versículo 5, Provérbios 21, versículo 17 e Provérbios 10, versículo de número 23, né? E Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, né? Quais os antídotos contra a insensatez? O antídoto é, primeiro, a sabedoria; segundo, o medo do Senhor, que seria o temor do Senhor, no caso, conforme está escrito no capítulo 10 da leitura bíblica em classe aqui, só que o comentarista pulou, né? Mas capítulo 9, versículo 10, né? A oração, que é antídoto contra a insensatez, Salmos de 119, versículo número 130. Estudo da palavra de Deus, nós temos aí em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Companhia sábia, ter companheiros, pessoas, amigos ao redor sábia. Provérbios capítulo 13, versículo número 20. Nós temos ainda Provérbios 10, versículo de número 1 a 32, Provérbios, Eclesiastes, aliás, capítulo 2, versículo de 1 a 11, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 18 a 31 e Salmos 53, versículo de 1 a 6, né? Então nós temos algumas lições para aprendermos nesse conteúdo aqui, tá certo? A insensatez, ela pode trazer consequências, né, devastadoras na nossa vida, na vida dos outros, e nós vamos observar os males que ela causa. Por exemplo, nós temos males nas consequências espirituais. Você pode ter problemas espirituais, separação de Deus, perda da fé, destruição espiritual, condenação eterna, né? Tudo isso, mas está escrito na Bíblia, pastor? Sim, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32 de novo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3, e a destruição espiritual está em Provérbios capítulo 10, versículo número 14, e a condenação eterna é Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nós podemos também ter problema com consequências emocionais. Todo insensato vai ter problema com isso. Dor e sofrimento, remorso e arrependimento, ansiedade e medo, desprezo e desamparo, tudo isso são consequências emocionais da insensatez, do insensato, né? Consequências relacionais, você também pode ter problema: destruição de relacionamentos, conflito e discórdia, perda de respeito e confiança, não é? Isolamento, solidão, tudo isso são consequências relacionais, tá certo? Outro problema que você pode ter é consequências financeiras: a pobreza e a necessidade, dívida e endividamento, né? Perda de oportunidades, insegurança financeira, tudo isso é consequência dos insensatos, né? E assim tenhamos cuidado com isso, para que busquemos sempre a sabedoria. Depois temos as consequências físicas, que são doenças e enfermidades,
acidentes e lesões, morte prematura, sofrimentos físicos e assim vai. Então, precisamos cuidar para que não venhamos sofrer com essas duras consequências, né? E assim sucessivamente. Então, a insensatez, ela está relacionada com o procedimento de quem não reflete aí e não passa antes de agir, não pensa antes de agir. Então, a insensatez está dentro disso, da precipitação, né? Ainda é um sinônimo de inconsequência, de precipitação, atitude de estovado, enfim. Você acaba se perdendo. 1 Samuel capítulo 25, versículo de número 2 a 42, vai nos trazer toda essa informação, né, de pessoas que tiveram esse tipo de problema. Há um conjunto de cenas que envolve alguns personagens bíblicos, né, e um episódio onde muitos ensinam sobre a insensatez e suas consequências. Temos lições sobejas e muito proveitosas para que saiamos desse marasmo, dessa dificuldade, né, e não tenhamos esse tipo de problema. A sabedoria que salva. O que seria isso? Nós vamos lembrar de Abigail, era uma mulher tão cheia de sabedoria e atrativa, quanto seu marido era insensato, né, irrepulsivo. Quando foi informada que por seus servos, que como os homens de Deus, como os homens de Davi, tenha sido insensato por seu marido, né, imediatamente começou a agir. Ela dirigiu-se rapidamente para o campo de Davi, levando consigo muitas provisões, né? Abigail intercedeu tão cortês, né, e persuasivamente, que a ira de Davi foi aplacada, e ele lhe disse: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então Davi estava totalmente desequilibrado, mas a sabedoria, ela salva, né? Então, no caso de Davi aqui, está exposto que ele foi salvo pela ação sábia e sensata de Abigail, né? Outro ponto importante que não devemos levar em consideração: quando Davi voltou para casa, ele viu que quando ela voltou para casa, ela viu que o marido se mostrava incapaz de compreender a situação devido à embriaguez, né? Nós vamos observar que só no dia seguinte ele explicou, né? No dia seguinte ele explicou o que havia acontecido. Então ele ficou totalmente atordoado com o perigo que ficara exposto, né, e devido à sua conduta, e se amorteceu pelo seu coração, e ficou ele como pedra, né? 10 dias depois, no caso, ele feriu o senhor a Nabal. Nabal foi ferido e morreu. Quem era Abigail, né? E Abigail é a esposa de Nabal. Entendeu? Então precisamos entender quando a Bíblia nos aponta, nos dirige, né? Abigail era esposa de Nabal, foi um homem rico, né? E depois ela veio casar depois com Davi, tá? Depois que seu marido faleceu. Mas ela é cheia de sabedoria, ela conseguiu trazer o marido insensato, apresentar para ele. Ele foi informado que pelos seus servos que Davi tinha sido insultado por seu marido, ou seja, Nabal foi insultar Davi. Imediatamente ela começou a agir, ela dirigiu-se rapidamente para o campo de Davi, levando consigo muitas provisões, ou seja, para aplacar a ira de Davi contra Nabal, né? Então ela salvou a vida de Nabal. Por isso que a sabedoria salva, né? Quando voltou para casa, o seu marido estava incapaz, se mostrava incapaz de compreender a situação devido à embriaguez, né? E ela explicou isso no outro dia, no dia seguinte, e ficou totalmente atordoado, ele, devido à sua conduta. Ele amorteceu nele o coração e ele ficou como pedra. Então 10 dias depois ele ficou bravo com ela, ele perdeu o controle, mas o Senhor tomou providência, né?
E nós vamos encontrar em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 42, que faz essa narrativa. E no versículo 37 e 38 diz a Bíblia que o Senhor feriu, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então Davi havia concedido a Nabal uma proteção especial e havia honrado imediatamente, ele fez-o prosperar e saudou e o abençoou, mas não encontrou Nabal em hospitalidade desejada, ou seja, nem generosidade tinha, tampouco a gratidão com os benefícios recebidos. Então todo insensato ele tem esse problema, ele é ingrato, todo insensato é ingrato. Veja a gravidade do problema da insensatez, é grave. Então se proteja contra esse problema, tá certo? No tópico de número 1, o comentarista faz uma abordagem sobre a dona loucura, e no tópico número 1, na verdade no tópico número 3, no caso, tópico número 1, ele faz uma abordagem do capítulo 9, o 9 de Provérbios, que é a conclusão das primeiras sessão do livro, do capítulo 1 a 9, fala da primeira sessão e que se caracteriza pela apologia da sabedoria. Então, nesses 9 primeiros capítulos, deseja mostrar quanto a sabedoria é boa, verdadeira e bela, quanto compreendida e aplicada na vida do jovem, que ele se alimenta. No capítulo 9, versículo 1, nos aponta isso, diz o texto: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Assim, o capítulo 9 está dividido em 3 seções: o convite da Senhora Sabedoria, o interlúdio entre os 2 convites e o convite à Senhora Loucura. Nesta lição, nós vamos observar que teremos aí nas 3 seguintes sessões. Então, a Senhora Sabedoria, o capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora, e em primeiro lugar edificou a sua casa sobre 7 colunas, ou seja, uma casa espaçosa, alicerçada, confortável para receber os que desejam acolhimento em suas dependências, no caso, podemos observar isso. No subtópico 3 vai nos falar sobre a Senhora Loucura. Diferentemente da sabedoria, a Senhora Loucura é alvoroçadora, isto é, barulhenta e ao mesmo tempo sedutora em estratégias para alcançar aí a sua vítima, e diferentemente da sabedoria, ela é falta de entendimento, não tem aí bom senso nem respeito pelas coisas de Deus. Então precisamos ter cuidado, quem não tem sabedoria é insensato, ou é sábio ou é insensato, e assim sucessivamente. Pode mudar, pode se equilibrar, sim, mas precisa ter sensatez, precisa ser sensato e não insensato. Tópico de número 2 fala a sabedoria como antídoto contra a insensatez. A sabedoria apela para a mente, o convite da sabedoria de Provérbios 9 pode se relacionar com o apóstolo Paulo, escreveu em Filipenses: quanto mais, irmão meu, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma coisa louvo, nisto pensai. Então, sim, entender de maneira prática os apelos da sabedoria divina passa, como vimos aí na lição anterior, pela faculdade de pensamento dominada pela palavra de Deus. Dando sequência aqui, que nós estamos falando, a insensatez salva e a insensatez mata. Quando Abigail retornou ao Carmelo, vai continuar contando a história de Abigail, onde havia um banquete, encontrou Nabal completamente embriagado, mas na manhã seguinte, quando ela lhe relatou o perigo que havia passado, violentas emoções lhe provocaram um ataque de paralisia. Capítulo 37, versículo de número, capítulo de 1 Samuel, deixa eu ver, capítulo de número 25, versículo 37. Ele ainda viu que ele ainda viveu por mais 10 dias, mas então faleceu,
pois feriu o Senhor a Nabal. Capítulo 25, versículo 38 confirma isso. E não há no Antigo Testamento um termo hebraico, né, próprio para expressar o conceito de um homem insensato. Salmo 14, verso 1. O insensato é aquele que vive como se Deus não existisse, ou como que por não possuir conhecimento de Deus, ele diz: onde está o teu Deus? Né? Esse é o próprio do insensato. Nós vamos observar também que no original da expressão do coração insensato é literalmente sem entendimento de coração. O insensato é aquele que vive, né? Vive sem o conhecimento de Deus. É aquele que, como no caso de Nabal, era insensato, estúpido, um homem de ânimo covarde, né? Que se comentou aí, se compenetrou de quão perto da morte, né? Sem loucura havia conduzido, sua loucura havia conduzido, e aí pareceu achar-se atacado por uma paralisia ou derrame cerebral, é o que está no texto, né? Então o recesso de Davi intentava aí prosseguir com seus intuitos de vingança. Então ele se levantou contra alguém. Então nós vamos observando que Davi compreendeu que não era a sua espiritualidade que se opôs aos tolos, devia ser nos sujeitar a Deus, né? Então ele exercer a sua vingança pelos seus filhos. O insensato sempre produz problema para si mesmo e para suas famílias e para aqueles que estão mais próximos, né? Essa atitude do insensato é um problema. Outro ponto de partida é que os outros que são os que muitas vezes têm que resolver os problemas, né? Resolver os problemas provocados pelo insensato. O insensato sempre é vítima de si mesmo. A maioria dos problemas que o homem enfrenta pode ser resultante de sua própria insensatez, né? E as características de quem é insensato: não se move por afeição. Nabal não se importava por ninguém e nem por sua esposa, filhos e servos. Não tem capacidade de reflexão. Nabal não considerou que se Davi quisesse usar a força, ele conseguiria, né? Confia em dinheiro e não tem relacionamento. Não ouve ninguém. Fala sem refletir. Jamais admite que está errado. É egoísta, só pensa e faz o que lhe agrada, né? Então é uma problemática, é grave. Já as consequências do insensato ou da insensatez: o insensato não somente se prejudica, mas também prejudica os que o cercam. Desperdício. Investir em quem é insensato é desperdício. Maldição. A insensatez é a causa da maldição para o outro. Tristeza. O insensato é a causa da tristeza familiar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos estar atentos para nunca esse mal nos pegar, né? Então é importante destacar aqui que só o Senhor pode abrir o entendimento do insensato. Finalmente, nós vamos observar que a Bíblia ensina sobre insensatez. Provérbios 23, versículo 9 diz assim: não fales mal dos insensatos, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras, né? Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras, né? Provérbios capítulo número 23, verso 9, Provérbios 28, 26 diz assim: o que confiam no seu próprio coração é insensato, mas aquele que anda em sabedoria será salvo, né? E assim sucessivamente. Outro ponto de partida é o tópico do número 3. Nós já estamos encerrando o vídeo para não ficar muito longo, não é? A sabedoria apela para a mente, não é? A sabedoria apela para fazer o bem. A vida cristã é um caminho da sabedoria. No tópico número 3 nos fala assim: a loucura como comportamento desvairado. A senhora loucura apenas, quando veio falar dessa senhora loucura, não é?
apenas diferentemente da sabedoria. Ela apela para a sua vida e apenas nos sentidos, nos instintos, os mais baixos do que o ser humano pode possuir. Podemos aí perceber isto nos escritos de Tiago, que ele descreve a loucura, ou é melhor do que a insensatez, como sabedoria terrena. Afinal, é diabólico, é terrena, é animal, não expressa o que revelam a agitação dos sentidos, né? Por isso que quem tem o seu estilo de vida baseado apenas no que sente, buscará a fidelidade, a felicidade, puramente por meio dos sentidos que expressam prazer. Outro ponto importante aqui é o comportamento pecaminoso, não é? Mas a moderação cristã. Viver no estilo de vida baseado nos instintos, na maioria das vezes, pode até ser hipnotizante. Na verdade, o comportamento pecaminoso parece mais convidativo e agradável do que o estilo de vida do cristão, ou o estilo de vida cristão que se leva, não é? O problema aqui é quanto se vive desavisadamente por meio dos sentidos, né? Então, quando vamos trabalhar essa questão do insensato, nós vamos encontrar, sim, informações contundentes com respeito a essa questão. Então, essas consequências, né, que vêm trazer prejuízos, né? Prejuízos que por muitas vezes são irreparáveis, né? Quando Salomão escreve Provérbios, podemos ver, talvez ele não tivesse aí a plena noção do que tivesse deixando um legado importantíssimo para gerações futuras, né? E isto porque no livro contém uma série de ensinamentos para quem deseja ter uma vida bem-sucedida. Quando lemos Provérbios, encontramos inúmeras orientações, né, em diversas situações que enfrentamos, né? Além disso, os ensinamentos em Provérbios sempre estão alinhados aos princípios de Deus. Por isso, nós vamos ler Provérbios, um livro com 31 capítulos. Então você pode ler um capítulo por dia durante um mês. E mais do que ler, procure anotar aquilo que Deus falou com você, colocar em prática, né, o que aprendeu. Jovens, essas são informações interessantes que eu acredito que te ajudará, tá certo? Deixe o insensato e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Capítulo número 9, versículo 6, está aqui na leitura. Deixe os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Então, nem para andar com eles serve, né? Um dos temas abordados no provérbio é a sabedoria, né? E a insensatez também. Então, quando vamos tratar disso, nós podemos observar que um dos temas abordados é a sabedoria, né? No livro de Provérbios. O escritor fala muito sobre a clara oposição que existe entre a vida do sábio e a vida do insensato, né? Então, os insensatos são aqueles que desprezam o conhecimento, desenvolvem um sentimento de ira, vivem e se envolvendo em brigas, tornam os motivos de tristeza e de amargura para os seus pais, né? Então, entre as principais atitudes do insensato, podemos destacar aqui algumas que vão causar impacto profundo na vida e nas consequências. Isso pode gerar frutos na nossa vida, na sua vida, jovem, e se a consequência da não insensatez é de ser sábio. Dentre as principais atitudes do insensato, podemos destacar aqui algumas que causam impacto profundo na vida e uma série de consequências, né? Primeiro, o insensato pode provocar a destruição de sua família, né? Provérbios 10, versículo 1 diz assim: é dito que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é capaz de trazer o filho insensato é a tristeza de sua mãe, né?
E está escrito em Provérbios 19, versículo 13: filho insensato é a desgraça do seu pai. Aquele que despreza a sabedoria age de forma insensata e não consegue aí enxergar a família como um presente de Deus, como um tesouro, né? E por não dar a ela ouvido e valor, né? Então, em segundo lugar, o insensato ou seja, aquele que despreza a compreensão, a sabedoria termina sozinho. Provérbios 13, verso número 20 diz: é dito que quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mal, né? Então a Bíblia recomenda que não sejamos companhia de insensato, né? Terceiro tópico aqui o insensato herdará a desonra. Então esta pode ser aí entendida como aquilo que motiva, que deu motivo à vergonha, de humilhação, né? E nós vamos observar que o insensato um dia será castigado. Provérbios 19, versículo número 9. É dito que os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos, né? E em Gálatas capítulo 6, 7, Paulo diz assim, que Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, que não sejamos insensatos, trabalhamos para continuar sábios, né? E jamais insensatos. Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar.